Olá pessoal, muito boa noite, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Adriano, junto com a minha esposa Caroline. Nós fazemos estudos da doutrina espírita neste grupo e neste canal. Se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreve em nossa página e principalmente no nosso canal no YouTube. Estamos pleiteando aí atingir o número de 50 pessoas no YouTube para conseguirmos voltar a fazer as lives. Por isso eu estou subindo apenas o áudio dos nossos estudos, porque o vídeo ele acaba sendo pesado de gravar no celular e colocar na plataforma. Então estamos migrando para o YouTube, porque no Facebook os vídeos são automaticamente excluídos após 30 dias em que são publicados, tá bom? Então conto com o apoio de vocês. Lembrando que os nossos estudos acontecem às terças e quintas. Às terças nós estudamos um livro ligado à doutrina espírita, atualmente o livro Os Missionários da Luz, da coleção de livros do André Luiz através do Chico Xavier. E às quintas-feiras um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos no capítulo 28 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, conto com vocês. E nossos estudos sempre têm procuram seguir um formato, né? O mesmo formato, onde temos uma prece inicial, o estudo, as vibrações e uma prece final, tá bom? Então, por favor, se ainda não se inscreveu, se inscreva, principalmente na nossa página, no nosso canal no YouTube. Conto com o apoio de todos. Vamos então dar início aos estudos dessa noite. Mais uma vez, agradecendo a Deus nosso Pai, elevando nossos pensamentos ao mais alto e agradecendo a Jesus nosso Mestre por estar conosco neste momento de estudo de oração, bem como agradecemos aos nossos mentores, aos nossos benfeitores, por aqui estarem, por prepararem o ambiente para o nosso estudo, por nos acompanharem, por trazerem até nós os bons irmãos, encarnados e desencarnados, que vêm para nos escutar, para nos intuir, para que possamos então aprender todos juntos na graça e na paz de Deus. Te agradecemos, Pai, por tudo, por tanto, por cada um de nós, por cada momento, por cada oportunidade. Que possamos bem aproveitar os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Como eu falei, nós estamos no capítulo 28, que é uma coletânea de preces espíritas. Nós iniciamos este capítulo estudando estudando a fundo a oração, acho que mais conhecida da humanidade, que é o Pai Nosso. E os espíritos detalham frase a frase do Pai Nosso. Então, se você não acompanhou, por favor, acompanhe as 2 últimas semanas do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá a gente tem ele bem detalhado, de uma forma muito legal, muito interessante. Hoje o tema são as reuniões espíritas. Então vamos lá, não vou fazer um vídeo muito longo não, um áudio muito longo. Então vamos lá. Número 4. Por que onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles? Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Então, Kardec explica, através dos Espíritos. Para estarem reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material, pois é necessário que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. Então, Jesus se encontra no meio da reunião. Ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós. É graças ao seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos permitiria reconhecê-los caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação, de maneira que então, possuindo o dom de ubiquidade, podem estar simultaneamente em vários lugares. Para tanto, basta a emissão de um raio de seu pensamento. Então, os espíritos mais elevados, eles têm essa capacidade de ubiquidade, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque
eles conseguem emitir seus pensamentos, e como o pensamento é energia pura e ele se locomove, vamos dizer assim, na velocidade da luz, tão rápido quanto a velocidade da luz, né? E ele permite com que em frações de segundo o espírito esteja em um outro lugar e retorne para o lugar onde ele estava antes, né? Dando essa sensação de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Com essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou o menor número que atrai os espíritos, pois se assim fosse, ele podia ter dito, em vez de 2 ou 3 pessoas, 10 ou 20. Mas o sentimento de caridade que as anima reciprocamente. Então não é quanto mais pessoas, maior a chance. Estamos aqui reunidos, somos 50 mil pessoas. Com certeza Jesus está entre nós porque os outros não reúnem 50 mil pessoas. Não é isso. O que faz com que a presença de Jesus, ou de seus, vamos chamar assim, emissários, se faça presente, é o sentimento de caridade e de fraternidade daquele momento que está unindo aquelas pessoas. Como, por exemplo, nós aqui estamos unidos neste momento, em um momento de estudo, em um momento de colaboração entre nós, né? Isso faz com que diversos bons espíritos possam vir nos acompanhar, possam trazer bons fluidos e boas energias para nós. Ora, para isso bastam 2 pessoas, mas se essas 2 orarem separadas, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se não estão movidas por um sentimento de mútua benevolência. Se estiverem então animadas de mútua prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem em vez de se unirem por um comum impulso de simpatia. E então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Nesse caso, Jesus será apenas o pretexto da reunião e não o seu verdadeiro motivo. Então é isso, não adianta você falar assim, aqui estão congregadas 50, 100, 10 mil pessoas em nome de Jesus e isso nos dá força, não, as pessoas podem estar ali 2 pessoas, desde que elas estejam unidas em pensamento, estejam pensando, não digo a mesma coisa, mas com o mesmo sentimento bom. Não adianta você estar orando, se reunir com alguém para orar e você ou a outra pessoa estarem com sentimentos de ódio, de rancor, de tristeza, de melancolia, de raiva. Um está desarmonizando o outro. Ele fala aqui, os pensamentos se repelem ao invés de se ajudarem. É a mesma coisa quando a gente está em algum momento de oração, numa palestra, numa missa, num culto, qualquer que seja essa reunião em nome de Jesus. Se as pessoas estiverem desarmonizadas, se elas estiverem com o pensamento fora do que elas estão ali para fazer, elas não estão colaborando, elas não estão somando àquele bom pensamento. Por isso que é tão importante as preces iniciais, depois o momento das vibrações, as preces finais. No meio disso, quando a gente está no centro espírita, tem ali o passe coletivo. Isso tudo é uma sequência, não para ficar com cara de missa, de culto, mas é uma sequência para garantir ou para trazer harmonização.
para trazer o equilíbrio energético e centrar os pensamentos daquela massa de pessoas no mesmo objetivo, para que assim, com o pensamento mais organizado, as pessoas estejam mais abertas, mais suscetíveis, né, como se fala bonito, à influência dos bons espíritos, porque eles estão ali, né? Eles estão conosco. Nós nunca estamos orando sozinhos, porque pelo menos no momento da nossa oração, ao menos o nosso mentor vai estar do nosso lado. Então já conseguimos cumprir, vamos dizer assim, o mínimo necessário que Jesus pede. 2 ou 3 pessoas, né? Então nos lembremos sempre disso. Se estivermos ali com um bom sentimento, com um bom pensamento, com certeza o nosso mentor vai estar ao nosso lado colaborando da parte dele também, com um bom sentimento, com um bom pensamento, com uma boa intenção. E isso já fará com que recebamos a presença de bons espíritos enviados por Jesus, tá? Então isso é importante destacar deste ponto aqui. Isso não quer dizer que Jesus não ouça uma pessoa só. Se ele não disse, atenderei a qualquer que me chame, é porque exige antes de tudo o amor do próximo, do qual se podem dar maiores provas em conjunto do que isoladamente. E porque todo sentimento pessoal o nega. Segue-se que, numa reunião numerosa, se 2 ou 3 pessoas se ligassem pelo coração num sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras permanecessem isoladas e concentradas em ideias egoístas ou mundanas, Jesus estaria com as primeiras e não com as demais. Não é, portanto, a simultaneidade de palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas assim a comunhão de pensamentos, segundo o espírito da caridade, por Jesus mesmo personificado. Esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, em que sinceramente se deseja o concurso, ou seja, a presença dos bons espíritos. E aí depois ele entra aqui, que a gente tem sempre uma prece para o começo da reunião, uma prece para o final da reunião. Estamos com tempo, vou ler as 2 preces. Então, de novo, não que Jesus não ouça a qualquer um, mas ele quer que nós tenhamos um sentimento de fraternidade, de unidade como pessoas. Se eu me ponho a orar sozinho, pedindo coisas para mim, eu não estou sendo nada mais do que um egoísta. Se eu me ponho a orar junto de outras pessoas e nos colocamos a favor de pedir, de fazer intercessões, né? De pedir intercessões por outras pessoas, por outras situações, ali estamos praticando a caridade. É o nosso momento aqui do nosso estudo, quando a gente faz as nossas vibrações. Nesse momento, quando nos colocamos em vibração pelas pessoas que sabemos necessitarem dessas energias, dessas vibrações, estamos sendo caridosos em conjunto. Estamos nos unindo em pensamento e juntos colocando nossas melhores energias para ajudar os nossos irmãos. É isso que Jesus espera de nós. É isso que nós devemos fazer quando nos colocamos em oração, né? Eu não conheço muito de outros cultos além do que eu acompanho nas palestras e além das missas católicas. Nas missas mesmo tem um momento das intercessões, onde são feitos alguns pedidos a Deus de vários tipos.
né? Pede-se por pessoas dali da comunidade, da igreja, né? Ali da região. São intenções, né? A verdade, que se colocam nas missas, né? Pede-se pelos desencarnados, pede-se pelos doentes, pede-se pelos que estão internados, pede-se pelos que... Aí tem vários pedidos ali, né? Pede-se pela própria igreja, pelos que comandam a igreja, pede-se pelo nosso país, pelos governantes, porque naquele momento as pessoas estão focadas em manter um pensamento único, em manter um pensamento de intenção mesmo, né? De intercessão por aquelas pessoas e aquelas situações narradas. Então é muito importante, porque eu diria que inclusive é o ponto alto das reuniões, é nos colocarmos numa posição de ajudar. Eu acho realmente muito, muito, muito importante. É um dos pontos mais importantes que a gente tem aí. Aí vocês querem ver o exemplo de prece que tem aqui? Daí a gente termina o tema. A prece para o início da reunião. Rogamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar esse recinto, fazei com que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta e do orgulho, da inveja, de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverdes entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abri então seus olhos à luz e perdoai-as, como nós a perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao Espírito, aí cada um coloca o seu, nosso guia espiritual para nos assistir e velar por nós. Então, uma prece muito bonita de abertura. Pede-se muito que estejamos cercados ali de bons irmãos, de boas intenções, de bons pensamentos. Que se os pensamentos não forem bons, não forem puros, não encontrem ali naquela reunião campo para semearem nada, para causarem problemas ou para causarem discórdia. Enfim, se preciso for, que se afastem. E pede também que o espírito protetor da casa, daquela reunião, olhe por todos. Então é muito, muito, muito importante. E por fim tem uma prece que é para o fim da reunião. Agradeçamos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Então, é uma prece muito legal também, né? Assim, dá uma ideia de agradecer pela presença dos bons irmãos, pelas lições obtidas, aprendidas, né? Que está falando muito das reuniões mediúnicas, né? Onde a gente recebe bastante instrução, bons conselhos, né?
através das mensagens que eles nos deixam. E aí pede ali o apoio para que a gente possa pôr em prática, né? Toda essa bagagem que nos é apresentada. E que isso também auxilie aos espíritos que estavam ali assistindo. Estavam ali, são sofredores, ignorantes de conhecimento, ou viciosos, que foram ali assistir a reunião, e que a misericórdia de Deus os ajude para que eles possam, sim, se eles foram levados, induzidos até ali e permaneceram, que eles possam tirar proveito disso, né? Porque a misericórdia de Deus, ela abrange a todos, mesmo aqueles que estão num caminho ainda de pouca evolução ou precisando evoluir. Deus permite com que tenha assim, esse contato com boas intenções, com bons pensamentos, para eles verem também que o bem, a prática do bem pode não, né? É só vantagem, né? Pode levar eles para um caminho melhor ao que eles estão trilhando hoje. E é isso. Isso termina esse assunto sobre as reuniões espíritas. Então, basicamente, é para a gente aprender ou fixar que precisamos ir para as reuniões com um bom pensamento, de coração limpo, de mente limpa. Deixar fora daquele recinto nossos problemas, as atribulações que a gente acaba passando no dia a dia. Quando a gente entrar ali, a gente esteja focado em Jesus, em ser bom, na caridade. Mas eu tô indo lá porque eu tô cheio de problema, eu tô indo lá porque eu tenho que indo lá pedir, vamos dizer assim. Tudo bem, você vai ter o momento. Esse é o momento das vibrações, da prece inicial, no momento do passe. Mas é importante a gente ajudar na hora das vibrações. Se colocar ali não só como um recebedor, mas também como um doador. Principalmente como um doador. Como bem nos coloca a linda oração de São Francisco, não é? Onde ele pede que Deus faça dele o instrumento da paz, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor, né? Onde houver discórdia, que eu leve a união. Então, assim, apesar de todos os problemas, que nós façamos parte da solução. Mesmo com todos os nossos problemas, a gente pode sim fazer parte da solução de muita coisa. De muita coisa. Não entremos em um problema para somar mais problemas. Entremos para somar e ajudar com soluções. Tá bom? Então é isso. Já que o tema são reuniões espíritas, e aqui nos encontramos reunidos, tenho certeza que na presença de Jesus, dos nossos mentores, de vários benfeitores e de diversos irmãos que vêm nos acompanhar, gratos, com o coração cheio de gratidão, de amor, e na certeza de que Deus, nosso Pai, nunca nos desampara, façamos as nossas vibrações dessa noite, emitindo nossos melhores pensamentos e as nossas melhores energias a todos os irmãos necessitados. Vibremos por todos aqueles que estão em nossos pensamentos e corações neste momento e que sabemos estarem necessitados do amor de Deus, nosso Pai. Que esse amor se encaminhe através dos bons irmãos e chegue a cada uma dessas pessoas com todo carinho e cuidado. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos que vivem em locais, em regiões onde tudo falta, onde o básico não é conseguido. Que o auxílio chegue através das mãos amigas, das mãos que doam, das mãos que se doam, que ajudam, sem esperar nada em troca. Vibremos também pelos irmãos que se encontram doentes,
internados nos hospitais, nas clínicas, nas casas de repouso, nas casas de recuperação, nas clínicas psiquiátricas. Que o amor de Deus chegue a cada um deles, levando-lhes o alívio para suas dores e para os seus sofrimentos. Vibremos pelos irmãos que se encontram encarcerados, para que possam ter uma noite um pouco mais tranquila, com um pensamento mais claro, onde possam avaliar a gravidade do que fizeram e, principalmente, pensar no que farão para o bem quando retomarem sua liberdade. Vibremos pela nossa casa, por todos que estão conosco, encarnados e desencarnados, pela nossa família. Vibremos boas energias aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho e conhecidos, aos nossos vizinhos, dos mais tranquilos aos mais agitados. Vibremos muita luz a todas as pessoas que estão à nossa volta. Vibremos muita luz a nós mesmos, para que sejamos, como eu disse, parte da solução dos problemas e não uma parte que soma mais problemas onde já existe. Vibremos, por fim, muita luz e boas energias pelo nosso país, pelo nosso planeta Terra, para que possamos, pouco a pouco, colaborar com a elevação energética do planeta. E assim, Pai amado, te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse momento abençoado de estudo. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores, a todos os irmãos que prepararam este ambiente e este momento, bem como a todos os irmãos encarnados e os desencarnados que vieram até aqui, dispuseram de seu tempo, nos acompanharam. Só podemos agradecer, pois o que fazemos aqui é apenas uma pequena forma, um pequeno ato de estudarmos em conjunto, de aprendermos em conjunto, colaborando um com o outro sempre. Obrigado, Pai amado, por tudo, por tanto, por cada um de nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, ficamos na graça e na paz de Deus, nosso Senhor. Porque Deus, nosso Pai, é bom sempre a todo momento. Tenham um ótimo fim de semana. Se cuidem. Eu sei que amanhã começa o carnaval. Não é o fim dos tempos. Não é o fim do mundo. Não façam coisas de que possam se arrepender depois. Se cuidem, cuidem de quem vocês amam. Não precisam exagerar em nada. Diversão não quer dizer que precisa se acabar. Liberdade não é libertinagem. Se preservem, se respeitem, se amem. Dediquem um tempo a Deus. Aproveitem as oportunidades. Aproveitem o tempo livre. Descansem. Reorganizem as coisas. Preparem aquilo que não conseguiram ainda para o ano que está apenas começando. E principalmente, agradeçam a Deus, nosso Pai, todas as oportunidades até agora e todas as oportunidades que aparecerão daqui para frente. Fiquem com Deus, se cuidem e até terça-feira com o estudo do livro Os Missionários da Luz. Uma boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigado.